Olá, meus amigos. Deus abençoe a vida de cada um abundantemente. Que o Espírito Santo venha abrir os olhos espirituais, os ouvidos espirituais para entender e compreender a palavra de Deus. Veja bem, quem é que Deus chama? Quais são as pessoas que Deus chama para então fazer a vontade dele aqui na terra? Deus, meu amigo, ele se agrada daqueles que são sinceros, daqueles que o reconhecem a situação que se encontra, daqueles que o reconhecem que precisa de fato de uma mudança de vida, que não aguenta mais estar vivendo o que está vivendo. São essas pessoas sinceras que reconhecem que precisam de fato de uma libertação, que precisam de fato nascer de novo, que olha para o seu eu e diz: eu preciso mudar. Mas essa mudança que Deus quer, essa sinceridade, não é uma sinceridade de mudança para agradar ninguém, mas é uma sinceridade voltada para a vontade de Deus, para a única e exclusiva vontade de Deus. É uma sinceridade voltada ao trono de Deus, reconhecendo o Senhor Jesus como Salvador, como Libertador, como aquele que dá uma vida nova. Então, quando a mentalidade, a mente da pessoa, ela se volta para Deus com esta sinceridade, buscando saber a vontade de Deus, buscando saber qual é a vontade de Deus para a pessoa que está vivendo essa situação. Então Deus agrada, faz acontecer na vida daquele que o necessita, aquele que o busca. Mas essa é a grande dificuldade que tem a humanidade, de reconhecer os teus caminhos, de reconhecer que está andando contramão à vontade de Deus. Deus é o ser maior, é o Todo-Poderoso, mas o ser humano tem dificuldade de sujeitar-se à vontade, ao querer, ao desejo de Deus. Porque o ser humano, por natureza, é mau. Por natureza, ele gosta, ele é inclinado a fazer a vontade da carne, a vontade do mundo. E isso traz tristeza, isso traz angústia, decepções, isso traz males, maledicências, que impede a pessoa de ser realmente viva, de ser realmente um poço de água viva, uma fonte de água viva. Impede. Porque ali ela está parada, ela está estagnada a uma situação, ela está aprisionada a situações, porque ali não está sendo feita a vontade de Deus para a vida dela. Porque somente pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, que podemos ser uma fonte que jorra para a vida eterna. E isso acontece quando a sinceridade entra ao trono, aos ouvidos, entra no reino de Deus. Quando a fé é exercida na entrega total de corpo, alma e espírito a Deus, então há uma mudança, há um quebramento, há um ser ali aquebrantado, prostrado diante daquele que tudo vê, que tudo sabe e que tudo pode fazer. Mas isso com sinceridade. Quando a pessoa se rasga de dentro para fora, reconhecendo que precisa mudar-se, que precisa se entregar, que precisa se arrepender, que precisa de fato que Deus venha fazer a vontade dele, o desejo dele na vida da pessoa. Então aí sim começa o processo de Deus entrar e começar a agir. Mas Deus não trabalha com mágica, ele trabalha com milagre, com mudança de vida. E o processo é dia após dia. Tem que ter essa busca inconstante? Não, tem que ter uma busca incessante. Tem que ter uma busca todos os dias, uma busca fervorosa, para que então a fé ela seja todos os dias exercida
para que se cumpra a vontade de Deus aqui na terra. Esse é o desejo de Deus. E veja bem para quem Deus se dirige. É para os sinceros. Olha que ele chama. Dai-me ouvidos, ó Jacó, e tu, Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo. Eu, o primeiro e também o último. Então, somente através do Senhor Jesus, eu sou o ômega, eu sou o alfa, eu sou o começo e o fim. Então, só através do arrependimento, de reconhecer a cruz, de reconhecer Jesus Cristo como o único e Salvador da sua vida, que pode então, de fato, trazer-se a sinceridade. Quando há o reconhecimento de que somente Jesus pode mudar a sua vida, que pode te dar a alegria, a paz verdadeira. Quantas pessoas buscam a paz em conquistar bens, em ser próspero, buscam a paz numa aliança de matrimônio, buscam a paz no conforto de um lar, de uma casa, no conforto de um automóvel, numa conquista, numa empresa. Ela encontra uma paz, mas uma paz momentânea, um alívio momentâneo. Mas a verdadeira paz se consiste quando o ser humano está dentro da vontade, do desejo, dos caminhos de Deus. Aí essa paz verdadeira que somente Deus pode dar através do ser humano vivendo a vontade dele, que então o ser humano venha então de fato nascer-se da água e do Espírito, quando há um reconhecimento que a verdadeira paz vem do Senhor Jesus, através do viver, através da entrega, da renúncia, através do se abrir-se, e então reconhecer com sinceridade que sem Ele, que sem o Senhor Jesus, sem a vontade de Deus em nossa vida, de nada vale. De nada vale. Veja bem, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Então, quando reconhecemos a Deus, quando buscamos andar no caminho dele, então é ele que nos ensina o caminho que devemos andar. Quando o ser humano se preocupa em que caminho de fato queremos andar, então entregamos os nossos caminhos, as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa vida por completo nas mãos de Deus, e Ele vai nos direcionar no caminho que vai agradar a Ele, e automaticamente agradando a Ele, o caminho dele vai agradar o nosso, porque a vontade de Deus é boa para todos nós. Que ouça a voz de Deus, porque a vontade de Deus para o homem não é má, mas o ser humano tem dificuldade de se entregar, de confiar em Deus, porque tem medo, tem um receio. Mas Deus, ele enviou o Filho dele para te salvar, para te mostrar que te ama. A maior demonstração de amor que possas ter já aconteceu, que é o amor de Deus. Não tem maior amor do que este, de entregar o Filho único para salvar a humanidade, para te salvar da situação que você tem vivido. Seja você que está aí em casa, no trabalho, seja você que está aí na rua, debaixo de um viaduto, numa ponte, você que está aí sofrendo, chorando agora, se cortando. Deus, ele quer fazer um caminho novo na sua vida.
Ele quer te direcionar no caminho dele, que é agradável a ele e que automaticamente vai ser agradável a você. Mas se não tiver uma conduta, se não tiver uma participação sua de nada, Deus pode fazer. Porque tem que ter um casamento de ideias, tem que ter um casamento de vontade, de propósitos, do homem para com Deus, de Deus para com o homem. Tem que ter uma concordância. E se de fato você concorda, que você quer de fato entregar os seus caminhos, a sua vida a Deus, então Ele guiará-te e te dará o que é a paz. Veja bem, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Então seria a tua paz como um rio. Olha a paz que Deus deseja, uma paz que não se acaba, uma paz que tem vida, uma paz que tem alegria, uma paz que dá frutos, uma paz de verdade, uma paz limpa, pura, uma paz genuína, de justiça, como as ondas do mar. A justiça de Deus em nossas vidas, que venha nos dar livramentos, a justiça de Deus que venha ao nosso favor contra aqueles que se levantam por nós. Mas quando nós escolhemos, então, estarmos na presença dele. Então, para que nós venhamos receber a verdadeira paz, temos que passar pelo processo de escolha, de reconhecimento, que devemos de fato nos entregar por completo, não pela metade, mas por completo. Querer que a vontade de Deus, que os caminhos dele em nossa vida se cumpra. Mas para isso tem que ter uma concordância, tem que ter uma entrega. É isso que Deus deseja a todos nós. Mas aqueles que não andam no caminho de Deus, comem da lavagem do mundo, comem do que é mal, bebem do que é mal, se alimenta do que é mal. E a colheita e os frutos dessa pessoa não são bons, porque comeu, se alimentou do que é errado, se alimentou daquilo que não é a vontade de Deus. E então colhe-se os frutos da amargura, da decepção, colhe os frutos da ansiedade, colhe os frutos dos vícios, colhe todos os frutos malignos que a terra, que o mundo tem oferecido. Mas Deus, Ele te dá a oportunidade de se voltar, de querer agora, aonde você estiver, ter uma vida nova, através do Senhor Jesus, entregando a Ele o teu caminho, a tua vida, a tua necessidade, para que venha dele o caminho que venha trazer a paz verdadeira para a sua vida. Então é o que Deus deseja, é que Deus deseja a cada um de nós, que nós viemos de fato fazer a vontade dele, cumprir com a vontade dele aqui na terra, mas tem que ter uma concordância, com sinceridade. Queremos de fato, do fundo da nossa alma, entregar todo o nosso ser. E então o Espírito Santo, ele nos abraça e nos guia à vontade de Deus. Guia-nos no caminho de Deus. Porque Jesus foi ao Pai e envia sobre nós, todos nós que com sinceridade se entrega a Ele, o Espírito dele que venceu o mundo, para que nós venhamos ser guiados em verdade, na verdade, no caminho do Pai, na vontade do Pai. Então esse é o desejo de Deus a cada um de nós. Ele chama todos, os que são sinceros, o que está no presídio, o que está em casa, no seu trabalho. Ele chama todos, você que está na escola, todos ele chama. Mas o sincero, que quer realmente, de fato, fazer a vontade dele. Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus.